Olá, meninos e meninas, terceiro ano, CPM, tudo bom? Vamos para a correção do exercício da lista, tá? Lista de magnetismo, a lista de pré-prova. E atendendo a alguns pedidos, eu vou fazer os exercícios 1 e 2, onde apareceram dúvidas aí, tá? Vou dividir esse vídeo em duas partes, um vídeo para cada um dos exercícios. Então vamos para o primeiro. A figura abaixo representa um condutor retilíneo suficientemente extenso, ou seja, ele é bem grande, e o comprimento é infinito, ok? E esse condutor é perpendicular ao plano da figura, ou seja, ele está saindo da figura. Lembrando aqui que tem uma bolinha, então isso quer dizer que o vetor está saindo da figura, do plano da página. Então isso aqui está a página, ele está fazendo essa situação aqui, ele está saindo, esse vetor está saindo da página. Tá? Então vamos lá, vamos visualizar mais ou menos de uma outra maneira. Então aqui está o nosso condutor suficientemente grande. E os pontos 1, 2 e 3. Quando nós temos um ponto suficientemente grande, a distância dos pontos até o condutor ela é desprezível, ou seja, ela não interfere no cálculo, porque essa distância aqui ela é tão pequena em relação ao comprimento do fio que não vai ter problema nenhum na interferência do cálculo, tá? O comprimento aqui do condutor. Está escrito isso daqui. Beleza? É desprezível em relação a esse comprimento. Então, é quase desprezível essas distâncias em relação ao comprimento do fio. Beleza. Mas o que, que ele dá? Então, ele dá o ponto P1, P2 e P3 e tem distâncias, ou seja, os raios. Então, nós temos aqui o raio 1, o raio 2 e o raio 3. Ok? Então, raio 1, 0,10, 0,2 metros, né? Não estou colocando aqui. E o raio 3, 0,30 metros. Beleza? Então essa é a situação que nós temos. Então nós vamos calcular o campo magnético nesses três pontos aqui. E lembrando que a corrente que passa pelo condutor é de 2 amperes. Então vamos lá. Letra A. Campo magnético é calculado pela constante, então μ0, vezes a corrente, 2 vezes o π, vezes o raio. Então é isso que nós temos aqui. Então vamos calcular para B1, B2 e B3. Tranquilo? Então vamos lá. Corrente elétrica 2 amperes, a constante é 4π 10 a sétima e os raios estão aqui. Então vamos para B1, parte da matemática, né? Então B1 vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente, que é 2, 2 vezes π vezes o primeiro raio, que é 0,1, ou 10. Opa, desculpa. Vamos fazer aqui 0,1. 0,1 é 10 elevado a menos 1. Pode ser também, tá? Então aqui vai dar, aqui o π cancela com π, o 2 cancela com 2, sobrou o 4. Então nós temos 4 vezes 10, menos 7 mais 1, menos 6 Tesla. Então, primeiro campo magnético, 4, 10 a menos 6 Tesla. Resolvendo aqui a conta. O B2, mesma situação, porém mudamos o raio. Então nós temos 4π vezes 10 a menos 7 vezes 2, 2π vezes 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Então aqui eu posso cancelar e ficar o 2 com 2, o π com π, sobrou 4 dividido por 2, vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Tá? E o B3, mesma coisa, eu só vou modificar o raio. Então nós temos 4π vezes 10 a menos 7 vezes 2, 2π
vezes 3 vezes 10 a menos 1. Então nós cancelamos aqui, cancelamos aqui. Então temos 4 sobre 3 vezes 10 a menos 6. E vai dar algo mais ou menos aí, aproximado a 1,3 vezes 10 a menos 6 Tesla. Ok? Então, beleza. Calculamos aí todos os vetores do campo magnético em cada um desses pontos. Maravilha, só isso que ele pediu. Muito bem, matematicamente. Agora é o seguinte, o que está acontecendo com esse vetor? Esse vetor, ele está dizendo aqui, ó, esse condutor é perpendicular ao plano da figura. Perpendicular ao plano da figura, então seria essa situação. Ó. Aqui está a figura, o plano, e o vetor está saindo. Ele está saindo ou está entrando? Veja que nós temos uma bolinha. Uma bolinha indica que o vetor está saindo do plano, ok? Então, se o vetor está saindo do plano, qual é o movimento? Se eu utilizar a regra da mão direita, tá? Então, se eu colocar aqui a regra da mão direita, o meu polegar vai estar apontando para fora da folha, ok? Então, vou ter o polegar apontando para fora da folha e vou ter os dedos fazendo essa situação aqui, ó. Vamos colocar aqui uma bolinha. Então, meu polegar vai estar saindo da folha e os meus dedos vão estar fazendo esse movimento aqui, ó. Então, os vetores vão estar indo no sentido anti-horário, ok? Se o vetor estivesse entrando na folha, então, se o vetor estivesse entrando na folha, a minha representação seria o xzinho e o vetor estaria andando no sentido horário, ok? Então, como eu estou vendo o vetor, quer dizer o que está fazendo? Ó, a corrente está indo para cima, então o meu vetor está fazendo esse caminho aqui, ó, ok? Então, está fazendo esse tipo de caminho, regra da mão direita. Então, aqui o vetor está entrando na folha e aqui ele está saindo da folha, ok? Então, como o meu carinha aqui está saindo, meu fio condutor está vindo para cima, tá? Então, a corrente elétrica, o vetor corrente elétrica, o nosso vetor está fazendo essa situação aqui. Então, vamos ter a seguinte situação. Como é que vão ficar os vetores? Todos os vetores vão estar na mesma direção. Então, aqui está o fio. Então, nós vamos ter o primeiro vetor, vetor 1. Vai estar fazendo isso daqui. Vamos ter o vetor 2, que está fazendo isso daqui. E vamos ter o vetor 3, que está fazendo isso daqui. Agora é só desenhar o vetor. Como o B1 é maior de todos eles, então está aqui o vetor B1, sempre perpendicular ao raio, né? Aqui vai estar o vetor B2, que é menorzinho, e o vetor B3, que é um pouquinho menor. Então essa seria a representação dos vetores B1, B2 e B3. Aqui não é para calcular resultante. E representar graficamente, já fizemos, então a letra B está aqui. E a letra C é só construir um gráfico. Mas lembrando, o que acontece se eu aumento a distância? Olha, se eu aumento a distância, a intensidade do vetor ela vai diminuir. Então, quanto maior a distância, menor é a intensidade do vetor. Então, o nosso gráfico vai ser uma coisa parecida com isso. Ó. Aqui vai ser a distância x e aqui vai ser o vetor campo magnético B. Então, o nosso gráfico vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui. Ó. Aqui vai estar o B1, aqui vai estar o B2 e aqui vai estar o B3. O nosso gráfico vai ficar mais ou menos nessa forma aqui. Ó. Vai ser exponencial. Ok? Então aqui eu vou ter aqui o nosso vetor, beleza? Sempre querendo diminuir
tá? Diminuindo o vetor, a intensidade do vetor campo magnético, quando você aumenta a distância. Aqui eu fiz aqui um gráfico mais ou menos, um esboço, né? Mas poderia ser até mais perfeito. Bom, meninos, espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só colocar as dúvidas lá na página, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.